mas mesmo assim, nem todos aqui me conhecem, então vou me apresentar, falar um pouquinho da minha vida pessoal. Eu sou a mãe da Ana Clara, que é a mãe do Rafael e do Tomás, e sou a mãe do Francisco, que é o pai da Flora. A Flora tem 2 meses de idade e ainda não peguei no colo, porque a Flora nasceu lá em Frankfurt, na Alemanha. Então, domingo agora eu estou indo para pegar minha Florinha no colo, que ainda não tive oportunidade. E tenho também, sou mãe também da Letícia, que é psicóloga como eu, e tem atuado com muita qualidade junto a uma clínica psicológica de muita qualidade. A minha formação data de 44 anos atrás, ou seja, talvez alguns de vocês ainda estivessem nascendo, eu estava formada, atuando já em educação, família, é o que eu amo fazer, é o que eu acredito. Eu acredito que é a minha pequena contribuição que eu posso trazer para esse pedacinho de tempo de vida que eu tenho aqui, quando eu atuo na família, quando eu atuo na escola, porque é dali que vem tudo mais da sociedade, vem de lá. Tenho diversas formações, estou colocando aqui muito rapidamente para vocês verem, e atualmente eu sou diretora técnica do ICIJ, Instituto de Crescimento Infanto Juvenil, onde a gente contribui fazendo a divulgação e a entrega de programas de formação online e presenciais. Criei o método Core Kids Coach, o método Teen Coach, já formei uma grande quantidade de pessoas nesse método e escrevi alguns livros, e o último foi esse que eu mostrei para vocês aí, o best-seller, foi lançado em 2022, e que eu vou sortear aqui no final da nossa palestra, ok? Gente, o tema da nossa aula é assim, pais e filhos estabelecendo comunicação. E aí eu quis colocar um subtítulo, é possível melhorar? Sempre é, pessoal, sempre é possível melhorar. Mas, Márcia, eu já tenho uma comunicação excelente em casa, que ótimo, que maravilha, você pode melhorar? Pode. Até porque eu vou dizer uma coisa para vocês, vou falar sério. Muitas vezes a gente acha que a gente está estabelecendo uma excelente comunicação e eu acredito que a gente sempre tem muito para melhorar. E muitas vezes a gente se engana um pouco. A comunicação é uma coisa que eu estava atendendo ontem uma família. Vou dar esse exemplo para vocês. E ontem essa família, o pai e a mãe, são 2 pessoas maravilhosas, 2 pessoas dulcíssimas, docilíssimas com os filhos. E ele tem um estilo muito professoral, ele tem um estilo de dizer as coisas, de falar, e ele acredita que ele se comunica muito bem. E aí os filhos disseram para ele, pai, você só não ouve. Então, a comunicação, gente, ela é uma via de 2 mãos. E muitos de nós, pais, professores, acreditamos que nos comunicamos bem porque falamos com eles. Nós já estamos tendo a deferência de falar com esse menino. Uau, me comunico muito, muito bem. Só que a comunicação, ela requer uma escuta. E essa escuta não é muito fácil para o adulto, especialmente quando está numa inter-relação com a criança, com o adolescente. Por quê? Nós acreditamos que nós temos muito mais a ensinar do que a aprender, o que é um grande equívoco. Eu percebo o quanto que eu aprendi com os meus 3 filhos, continuo aprendendo, e aprendo com os meus netos, né? A netinha ainda não dá para aprender muito, não, que eu ainda nem conheço, mas com os 2 que já estão com 7 anos, porque eles nos falam coisas que, quando a gente está pronto para ouvir, como nos faz pensar e repensar, inclusive, posições de vida, posições filosóficas, coisas que a gente sempre acreditou como sendo óbvias. E aí vem uma outra pessoa que a gente respeita, porque é um filho, é um aluno, mas que nos fala algo que muitas vezes não tinha nos passado pelo nosso cenário, não tinha passado pelo nosso cenário. E aí ele traz aquilo, e aquela fala, aquele entendimento, aquela percepção, quando a gente está aberto, nos faz, sim, melhorar. E é melhor, e a gente também pode melhorar as nossas relações, né? Eu fico assim, né? Essa é uma pergunta que não eu só me faço, como muitas pessoas me fazem essa pergunta.
possível os pais ajudarem no crescimento saudável, na sustentação emocional dos filhos, para eles serem mais autoconfiantes e mais capazes de lidar com o mundo, é uma pergunta que as pessoas me fazem, que eu também me faço. Porque, na verdade, a gente também, às vezes, se questiona se a gente tem algo a contribuir. Se, por um lado, às vezes a gente pensa assim, não, só eu que tenho a contribuir, às vezes nos passa, mas eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo uma boa mãe, eu estou verdadeiramente contribuindo com o desenvolvimento do meu filho, com o crescimento dele, eu estou preparando ele para o mundo que está por vir, o mundo que já está não está fácil, o que está por vir, nem sei o que está por vir ainda, né? E como é que eu estou preparando? Eu estou apta, eu estou em condições de preparar? Eu penso verdadeiramente que só existe uma resposta para essa pergunta. Claro que sim! Claro que sim. A questão que é aí é que bate, onde a coisa bate pesadamente, é que tudo vai depender da qualidade da comunicação que está estabelecida dentro do sistema familiar. Claro que sim, essa é a resposta. Sim, pai e mãe, mesmo você falhando, mesmo você se equivocando, você tem muito para contribuir verdadeiramente no preparo desse jovem que está na sua mão, que te foi confiado pela natureza, te foi confiado por Deus para você desenvolver, criar, preparar, gestou tanto tempo e vai gestar muito mais tempo ainda fora da barriga, porque aí é que a gestação é longa, que é a gestação do preparo, não para a vida, mas é do preparo para a sobrevivência de tudo que está acontecendo nesse mundo, né? Então, você tem essa condição. Mas aí vem a questão, como é que está a qualidade da comunicação dentro desse sistema familiar? Esse é o ponto. E aí, pessoal, não vai aí nenhuma crítica, não, mas vai uma observação. Há pais que acreditam estar fazendo um bem enorme aos seus filhos ao dar uns tapinhas corretivos neles. E aí não vai nenhuma crítica, eu não estou aqui para te criticar, para te dizer se está certo, se está errado, você bater no seu filho, você dar uns tapinhas corretivos. Não é essa a minha função. Mas a minha função é levar você a perceber se quando você faz os tapinhas corretivos, realmente acontece a correção. Esse é o meu ponto de discussão, de debate aqui nesse ponto, porque, às vezes, a criança ou o adolescente, ele até trava numa hora que você... Tapinha, gente, eu não estou falando só de tapinha assim, não. Tapinha é tirar o celular, tapinha é gritar, tapinha é deixar sem o videogame, tapinha é você proibir tal, proibir qual, proibir a internet, proibir os games. Esses tapinhas corretivos, eles têm um efeito muito superficial. Às vezes, até por um tempo, o jovem, a criança ou o adolescente, deixa de usar por medo, porque foi proibido e ele não tem como mesmo enfrentar um pai, uma mãe. No entanto, esses tapinhas não trazem o principal, que é o que a gente necessita constituir dentro do jovem, a autorregulação. Se a gente dá o tapinha, e, gente, entenda que o tapinha aqui, eu não estou falando só de tapa, é o tapinha que é a punição, que é o tipo de conversa ditatorial, em que eu tenho um tom professoral, em que eu te digo o que você precisa fazer, do jeito que tem que ser. Todas essas conversas são totalmente infrutíferas quando ele está lá dentro das mídias sociais e quando ele está lá nas relações, ele e todo o resto do mundo. Não só o mundo online, como o mundo offline. Não é assim que a gente prepara esse indivíduo para lidar com as dores do mundo. E aí, Márcia, como é que prepara, então? É o que eu quero te trazer. Mas antes eu quero te falar uma coisa que eu ouço muito. Quem já não ouviu essa frase? Eu apanhei e deu tudo certo. Na minha casa, todo mundo apanhou e não teve problema, está todo mundo vivo aí. A gente ouve muito isso. Queridos, eu não sou a favor, contra,
eu sei que existe a lei da palmada que é proibido bater, ponto. Mas eu não estou aqui para ficar defendendo bater, não bater em filho. A questão é a eficácia disso. Existem diversas pesquisas, e uma delas, em especial, que foi feita numa universidade na Holanda, em que ficou comprovado que a criança ela não responde com aprendizado à punição. Por quê? Ela, como ainda não desenvolveu o neocórtex, ela está no límbico puro, que é a parte do cérebro com a qual nós nascemos, né? Então, ela não tem ainda uma capacidade de análise da punição. Ela percebe a punição até os 11 anos, essa comprovação dessa pesquisa, até os 11 anos, o castigo, a punição, os tapinhas, são percebidos como injustiça, abandono, desamor e falta, não como aprendizado. Então, a questão é, bater ou não bater não é a questão é, bater traz alguma utilidade prática de desenvolvimento para esse indivíduo lá? E por que não a gente? E por que a gente deixa de conversar e apela para o tapa? Gente, vocês vão me perguntar, mas Márcia, você nunca bateu? Claro, porque eu sou tão humana quanto todos vocês, mas eu me quedei ao entendimento na dor de que muitas vezes que eu ameacei ou que eu fiz algum tipo de punição, eu costumo dizer que foi a minha atitude de desespero, quando eu não sabia mais o que fazer. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quantas vezes, quando você entra no processo punitivo, é porque não sabe mais o que fazer. E aí, você entra no que eu chamo o modo catártico, né? Você tem uma catarse, você entra naquela maluquice, você faz uma bobagem da qual você se arrepende os próximos anos da sua vida, porque você vai se arrepender. Eu me arrependo. E já conversei diversas vezes com meus filhos sobre as coisas que eu fiz que não foram bacanas. Esses tapinhas, né? E hoje eu posso afirmar a vocês, não só baseada na minha experiência como mãe, como avó, como psicóloga, mas de uma estudiosa intensa e uma estudiosa ininterrupta do quanto que não é eficaz, mas sim, a comunicação pode ser a nossa grande saída. Só que isso não é uma coisa fácil para nós, não é uma coisa que seja fluida. Parece que é mais fácil a gente seguir os padrões que vieram de muitos anos, de diversas gerações, inclusive, né? E aí, gente, quando a gente bate, quando a gente fala coisas desse tipo, que eu ouço muito, na minha casa todo mundo apanhou, ninguém morreu, a minha pergunta, e eu já atuei na clínica durante muitos anos com adultos, é o quanto que você está pagando caro por isso até hoje. Então, não se dê essa justificativa para que você entre na política do desespero, de não saber o que fazer e simplesmente você sai por aí fazendo as suas punições que, além de inoperantes, totalmente ineficazes, te causam grande dor para sempre aos seus filhos. Qual é a solução, gente? Só existem soluções do diálogo, verdadeiramente. Porque o que acontece? Os pais fazem os manos. A criança não atende, ou atende por um período, aí depois ela deixa de atender, e aí começa o que eu chamo dos desmandos. E quando começam os desmandos, os pais ficam tão desesperados que eles começam com as ameaças. Ou simplesmente a coisa fica de lado, deixa de lado, não vou me aborrecer mais, deixa fazer, que também é extremamente ineficaz. Crianças e adolescentes necessitam de limites, de posicionamento claro, de regras claras, de princípios, de valores para a sua própria constituição de caráter. Então, quando a gente deixa para lá, porque a gente já está desesperado também, não quer mais brigar, não quer mais gritar, não quer mais se desentender, deixa para lá sem resolver, a gente não resolve e também a gente se sente omisso.
Com tapas, gritos e ameaças, a criança às vezes até obedece por um tempo, mas não vai formar esse sentido do grau de importância, do significado daquela ação que você desejava, daquela atitude, daquele comportamento, daquela atividade, desde o mais simples escovar de dentes até o respeito aos mais velhos. Vai de tudo. Não vai ser na imposição, nos gritos e ameaças, que a gente verdadeiramente consegue mudança comportamental. As crianças apenas atendem ali, naquele momento, as expectativas dos pais, e por isso essa ação, na hora, acontece uma resposta, mas não se transforma num hábito, e os pais ou têm que repetir constantemente as mesmas orientações, ou, como eu dizia agora há pouco, deixa para lá, e a criança acaba fazendo, a gente chama de ouvidos moucos, né? Não ouve mais, aquilo entra e sai por aqui, entra e sai. Realmente, muitos pais, eles têm um outro tipo eu estou falando de dois tipos de pais, aquele que grita, aquele que ameaça, e eu penso que todos nós somos um pouco os dois, sabe? Alguns têm um estilo mais assim, outro mais assado. Agora, eu vou falar de um segundo estilo. Existem muitos pais que verdadeiramente se empenham em aconselhar, em motivar, em dar apoio. E aí eu quero te dar uma notícia. Mesmo assim, isso não garante uma vida com plena autonomia, segurança, frente às dificuldades da vida. Mas, Márcia, então, se eu bato, grito, dou tapinhas, não dá certo. Se eu converso, também não dá certo. Não é que não dê certo. É o tipo de conversa que a gente costuma ter. Nosso tipo de conversa, quando temos, é uma conversa de aconselhamento, às vezes até motivacional. A gente dá apoio. Não, meu filho, eu estou com você. Meu filho, não, isso tudo vai passar. A gente pensa que esse tipo de conversa ela traz resultado, mas não é isso que leva a criança à autonomia e à segurança. Até porque, pessoal, felicidade não é alguma coisa que a gente forneça. A gente consegue levar um filho a encontrar a própria felicidade. Opa, Márcia, isso é complicado, é muito. Educar não é mole, não. E quando a gente fala da comunicação que perpassa, que permeia tudo isso, é aí que a coisa fica mais complexa, porque a gente não consegue se comunicar muitas vezes conosco mesmo, numa boa comunicação fluida entre nós mesmos, eu comigo. Muitas vezes não conseguimos nos comunicar com os amigos, não conseguimos nos comunicar com a equipe ou com o chefe, e também não conseguimos nos comunicar com os filhos, porque as dificuldades da comunicação passam pelas nossas dificuldades de lidar com o que não é o que eu penso, com o que é diferente de mim, né? Para uma pessoa ser feliz, não basta os pais quererem, torcerem por isso, mas antes preparar esses filhos para eles próprios encontrarem a sua felicidade. Aí eu vou te dar uma informação que muitas pessoas às vezes não percebem. Mesmo crianças que são acarinhadas e amadas, e você deve conhecer muitas, são acarinhadas e amadas, não têm sucesso na vida. Uau, Márcia, então ficou mais difícil ainda. É verdade, pessoal, é verdade. Porque amor é como se fosse assim, o alimento básico. Você comeu o básico, você dá amor, você dá carinho, é o básico, até porque o ser humano ele só se desenvolve quando ele tem tato, contato, afeto, proximidade, tom de voz agradável. Senão você esquece, está criando lá um sujeito totalmente desestruturado. Então, o amor, o acarinhar é o básico, mas isso não garante que o nosso filho vai ter sucesso nos relacionamentos, que vai ter sucesso no trabalho, nas finanças. Porque a vida, pessoal, pode ser muito dura com ela, como é com a maioria dos seres humanos. Então, não tem jeito, claro que tem. Garantia, já digo de antemão, ninguém nunca vai ter. Fato, nunca vamos ter garantia de que nossos filhos terão sucesso nisso, naquilo, mas existem algumas coisas que a gente sabe hoje que funcionam verdadeiramente. E é isso que eu quero trazer para vocês a partir de agora, na nossa palestra aqui, que é a gente ter uma comunicação
de uma forma diferente. Uma comunicação que verdadeiramente prepare a criança, o adolescente, para eles serem capazes de cuidar de si mesmos e eles saberem dizer não ao que não lhes faz bem. E a gente não vai estar lá para proteger essa pessoa. A gente não vai estar lá quando ele está diante de um psicopata na internet. A gente não vai estar lá quando ele estiver diante de uma relação abusiva com uma namorada, com um namorado. Porque relações abusivas não acontecem só de adultos para com crianças e adolescentes. Existem relações abusivas de parceiros, de pessoas que são os seus iguais. E aí, muitas vezes, os nossos jovens, principalmente, não conseguem dizer não a essas relações abusivas porque querem se sentir pertencentes. Qual é o grande legado que a gente pode verdadeiramente deixar para um filho? É a capacidade dele se haver sozinho na vida. E não só sob o ponto de vista financeiro, não só sob o ponto de vista de autossustentabilidade no mundo, mas principalmente de autocuidado. E eu só sou capaz de cuidar de mim se eu sou capaz de olhar para as coisas com um senso de entendimento e crítico, um senso crítico sobre o que está acontecendo à minha volta. Então, eu quero te propor, nesse momento, três... Não, antes de eu te propor três, eu vou te dizer algumas frases que são típicas. Esqueci que eu trouxe essas frases. Eu sei o que é bom para você. Se você me ouvisse, nada disso acontecia. Eu estou aqui para te ensinar. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Gente, os pais falam isso com a melhor das intenções, não falam isso porque são maus pais, não. Só que essas frases, essas conversas, elas são absolutamente inoperantes. O pessoal está falando coisa aqui no chat. Deixa eu dar uma vista de olhos lá no chat. Aqui, o pessoal falando coisas aqui no chat. Bom, vocês vão olhando aí o chat, se tiver alguma pergunta, viu, Karina, viu, Marcos? Vocês me interrompem aqui. Tá. Aí tem também essa conversa. Eu vou te explicar, filho. Aí começa aquela explicação, e blá, e blá, e blá, e aquela conversa comprida, chata, que a criança, tá bom, pai. Você entendeu? Entendi, mãe, entendi. Já foi embora há muito tempo. Está lá de corpo presente só. Esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, em que os pais, às vezes, acreditam que é diálogo, né? Que é comunicação. Ontem mesmo, no meio da sessão com essa família, o pai, num dado momento, com os olhos cheios d'água, tinha uma atividade que eu estava fazendo com eles, né? E ele respondeu, ele falou assim para a filha: filha, eu quero te pedir perdão por muitas vezes eu não entender o que você pensa. Foi muito lindo, né? Porque quando a gente tem essa humildade, assim, eu não estou conseguindo dialogar porque eu nem entendo o que você pensa. Eu não estou dialogando porque eu estou de palhaçada, não. Eu estou achando que eu estou dialogando. Eu estou achando que eu estou realmente estabelecendo um processo de comunicação. Eu não estou nem entendendo o que está na sua cabeça. Essa é boa também, essa eu ouço muito. Você não vê que isso é uma bobagem? Que você só está perdendo tempo com esses problemas? E esse problema é um problema à toa. Não tem a menor importância, isso não vai trazer nenhuma importância na sua vida futura. Aí você fala isso, a criança ou jovem que está sofrendo porque o amigo botou uma foto na internet que ele jurou que não ia botar, botou lá no Insta a foto que jurou, ele está sofrendo com isso. E para ele isso é um problemaço, para ele isso é uma dor imensa. E toda vez que a gente, com a melhor das intenções, com a intenção até de acolher, a gente desqualifica sem perceber a dor do nosso filho. A gente está dizendo assim, olha, o que você pensa é bobagem, o que você sente é um trocinho à toa. Você não tem ideia o que é ser adulto, aí é que os problemas vêm. Para ele, aquilo é um grande problema. A forma do diálogo vai fazer a diferença da autonomia desse futuro adulto.
dessa pessoa no futuro conseguir lidar com as situações do mundo ou não. 3 coisas a fazer, pessoal. Já vou abrir as 3 coisas a fazer, só vou beber uma água aqui. Márcio, o pessoal está falando aqui que está se reconhecendo nas frases aí, viu? Eu ouço muitas, né, Marcos? Elas são típicas. Primeira, pessoal, reconexão da comunicação das relações familiares, começando dentro de casa. Como é que se reconecta? Primeiro, tendo noção que está desconectado. A primeira coisa para reconectar a comunicação é ter noção que está desconectado. Porque enquanto a gente se equivoca, se enganando, nós nos comunicamos muito bem aqui em casa, aí um filho olha para o lado, outra filha olha para o outro, eu vejo isso toda hora dentro de sessão de família. E aí essa é uma impressão que às vezes os pais têm, porque eles têm essas falas que eu estava trazendo aqui agora. Essas falas em que eles explicam, o que não é nada, não é ruim explicar as coisas, só não é suficiente para as crianças e os adolescentes atuais. Quando eu olho para a minha própria infância e para a minha própria adolescência, gente, eu juro por Deus, se os meus pais explicassem as coisas, eu ia estar num ganho fantástico, eles não falavam nada. Então, se eles me explicassem, eu estava no maior ganho. Só que a gente avançou, a sociedade avançou. As crianças não são mais como eu. Eu estou com 66 anos. Então, há 60 anos atrás, eu com 6 anos, se alguém me explicasse por que eu não podia botar aquela roupa, talvez fosse muito melhor do que nada. Hoje, gente, a pessoinha de 6 anos gira para você e diz assim, me dê 16 boas razões pelas quais eu tenho que botar essa roupa para o aniversário do meu amigo. A pessoa tem esse nível de diálogo com você. Então, se a gente não entende que a nossa criança hoje, que está diante de nós, que o nosso adolescente hoje, ele tem comportamentos que são diferentes de quando eu fui criança, de quando você que tem hoje 30 anos foi criança, você que tem 40, porque as gerações vão mudando. As formas de se comportar vão mudando. É próprio da nossa própria evolução social, emocional, social. Então, a primeira coisa a gente dá conta é que a gente está com uma conexão que precisa ser refeita, uma conexão que não está tão bacana assim. Muito incentivo e valorização das atitudes positivas por meio de conversas horizontais. Se você quiser, pessoal, pode tirar foto, printar a tela, fica à vontade aí, viu, para vocês terem esses slides, depois não tem nenhum problema, não. Quando eu falo de incentivo e valorização das atitudes positivas, alguns pais dizem assim, mas como? A pessoa lá em casa não tem nenhuma atitude positiva, só faz confusão. Eu vou te dizer, mesmo esse sujeito de 12, 13, 9, 8 anos, 15, que só faz confusão, eu vou te informar uma coisa. Talvez você não saiba, mas ele faz tanta coisa legal. Ele faz tanta coisa positiva, ele tem tantas atitudes positivas que às vezes a gente não percebe. A gente está olhando só para a parte ruim, que ele não escovou os dentes, que aquele tênis imundo no meio da sala, porque a roupa ele misturou a suja com a limpa, porque ele não estudou, nota de matemática está um arraso. A gente só vê e a gente não percebe quão carinhoso ele é com o irmão, o quanto que ele cuida do bem-estar da mãe. A gente não percebe o quanto que ele se comunica bem com os amigos, o quanto ele é criativo, o quanto que ele tem dons incríveis que já começaram a despontar. Ele desenha muito bem, ele escreve muito bem, ele é engraçado, ele é divertido. Eu não sei, ele com certeza tem muito. Ele cozinha bem, ele sabe cuidar bem das coisas dele. Ele com certeza, ela com certeza tem atitudes positivas. E hoje também, diversas pesquisas pesquisas provam que a gente tem muito mais como ajudar o desenvolvimento dos nossos jovens quando a gente valoriza o que há de bom do que quando a gente critica o que há de errado. Enquanto a gente fica olhando o gap, a falta, a gente deixa passar ao largo tudo que seria bom, que poderia ser potencializado e mais bem utilizado por esse jovem,
para ele próprio e na sociedade. E por meio de quê? De conversas horizontais. Essa é a grande maior dificuldade dos pais, terem conversas de igual, horizontais, e não as conversas verticais em que eu estou na posição superior a você. Mas quando a gente horizontaliza a nossa conversa, quando o nosso diálogo fica de igual, em que eu falo, inclusive, o que eu penso e sinto, não com chantagem, mas eu falo, mas filho, eu estou pensando que isso daí vai ser um grande perigo para você, mas filho, eu fico muito preocupada que isso possa te trazer. Quando eu trago de uma forma natural e simples um diálogo de verdade, em que eu não preciso estar sabendo tudo, em que eu posso dizer, filho, eu não sei sobre isso, mas eu fico assustada. Em que eu digo isso e aí o outro me diz, mas mãe, você está assustada sem necessidade, sabe por quê? Porque eu já me preveni sobre isso, eu já trabalhei sobre aquilo, eu já me informei sobre aquilo. Esse diálogo, ele é profícuo. Esse diálogo, ele é engrandecedor no crescimento das duas vias, tanto pai e mãe quanto filhos. A conversa horizontal é a conversa do respeito, é a conversa em que eu te ouço, em que eu te vejo, em que eu sinto como você está se sentindo, em que eu capto e te acolho. No dia a dia, há uma tendência da gente repetir os padrões que nós vivemos de infância, que nós soubemos dos nossos pais, dos nossos avós, que hoje, pessoal, não funciona mais. Diálogo com a criança também com o sentido de ajudá-la a se perceber naquilo que ela pensa e sente. Esse é o tipo de contribuição, verdadeiramente, que a gente vai conduzindo a criança a um estar consigo mesma e ser capaz de perceber-se, perceber o que lhe faz bem, o que não lhe faz bem, e aí sim a gente está preparando essa pessoa com muito mais probabilidade de ter felicidade na vida. Gente, o diálogo é preponderante, mas não é qualquer tipo de diálogo. É um diálogo intencional. Uma criança que possui um bom diálogo com seus pais, ela vai poder conversar sobre os seus medos, sobre as suas angústias, porque ela sente confiança nessa relação, ela sente que não vai ser retaliada depois, não vai ser criticada, zombada, numa hora que estiver em família, vocês não sabem o que fulano falou. Ela, nesse momento, sabe que ela conta verdadeiramente, ela vai se sentir segura em receber a ajuda que necessita. Pessoal, o adolescente, especialmente, ele não tem noção do quanto ele necessita de ajuda. Ele acredita, até pela própria temporeidade dele, que ele é autossuficiente. Ele esquece que ele depende em tudo dos pais, inclusive emocionalmente. Ele necessita da direção do pai e da mãe, ele necessita do apoio, do suporte, ele necessita que estejam pessoas ajudando ele a encontrar o melhor caminho para si próprio e para o seu bem-estar e para o seu próprio desenvolvimento saudável da sua vida. Então, ele não tem nem noção, mas o jovem, o adolescente especialmente, necessita dessa ajuda que às vezes a gente ou não dá porque a gente não sabe como dar, porque não sabe como dialogar, ou dá de uma forma equivocada. Nem sempre os pais sabem como dialogar com o seu filho, para que ele entenda o porquê de um não, de uma regra, e para que também ele possa exprimir seus pontos de vista sobre essas regras. Então, como fazer, pessoal? Vamos para a prática agora aqui. Boas perguntas sempre ajudam muito. E aí eu quero passar rápido aqui num conteúdo, que é um conteúdo que a gente ensina muito fartamente nos nossos programas, nos nossos cursos. Vou passar aqui muito rapidamente, mas eu quero trazer um grau de praticidade para vocês. Né? Como é que são essas perguntas? Primeiro de tudo, é fundamental a gente entender que fazer boas perguntas não devem ser feitas na hora que você está irritado, aborrecido, porque você vai ironizar. Então, por que você fez isso assim? Esta não é uma boa pergunta. Mas eu já não tinha te dito que não era para... É uma pergunta, mas é uma pergunta sarcástica, é uma pergunta confrontativa. Se você está aborrecido, naquele momento sem paciência, você não vai fazer uma pergunta cujo propósito seja levar essa criança, esse adolescente, a pensar e descobrir por si mesmo o que é bom para ele.
As perguntas reflexivas é que fazem esse papel, é que trazem esse grau de qualidade do diálogo. Perguntas que já incluam uma crítica não levam efetivamente a criança a refletir ou mudar de atitudes. Perguntas que já incluem uma sugestão, às vezes funcionam na hora, mas só por um curto tempo um curto espaço de tempo. Você diz assim, mas por que você então não dá um telefonema para o seu amigo e fala para ele isso, 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 isso? Você não está ajudando essa criança, esse adolescente, a lidar com as situações. Mas se você faz uma pergunta assim, mas meu filho, você já pensou o que você poderia fazer, já que vocês brigaram? Estou dando aqui um exemplo, né, de um adolescente, uma criança que brigou com um amigo. O que você poderia fazer? Ah, mamãe, já fiz de tudo, eu já pedi desculpas, entendi. E haveria alguma outra coisa que você ainda não fez, que se você fizesse, poderia aproximar você de novo do seu amigo? Ah, sei lá, se eu desse um telefonema para ele, não falasse nem mais nada da briga, convidasse ele para a gente sair para ir tomar um sorvete. Entendi. E como é que seria essa conversa com ele? Você vai ajudando a criança a compreender que ela tem soluções. Esse é um diálogo profícuo, esse é um diálogo que leva a criança a pensar, a se descobrir. E aí você está dando a ela uma base, uma sustentação que vai servir para a vida toda. Boas perguntas começam por qual, o que, quais, para quê, quando, com quem. Não use o porquê, porque quando você usa o porquê, você leva a criança ou adolescente para encontrar justificativas. Boas perguntas, se você quiser pode tirar foto aqui, não tem problema nenhum. Boas perguntas que elas ajudam muito. De que forma você, então, poderia melhorar suas notas de português? Meu filho, me diz uma coisa, existiria alguma maneira que você conseguisse, ao mesmo tempo, continuar no esporte que você gosta, tal e tal, e, ao mesmo tempo, alavancar suas notas? Existiria alguma maneira? Meu filho, se fosse possível, dentro da nossa casa, nós termos assim momentos de diálogo, de conversa, como seria? Como seria ser? Como seria ser sempre uma hipótese, que eu não estou te criticando, dizendo que não é, mas eu estou te levando para a possibilidade de você pensar algo que você ainda não pensou. Meu filho, me diz uma coisa, o quanto que isso realmente é importante para você? Esse determinado situação que você está vivendo, essa determinada decisão que você está tendo que ter. E quando é que isso será feito? E se você pudesse, o que você irá fazer então? O que você poderia? Quanto isso significa para você? Gente, são perguntas que elevam um patamar de reflexão e de autopercepção da nossa criança, do nosso jovem, para que ele vá constituindo um grau de autonomia no futuro. Por que levar a criança a pensar ajuda mais do que dizer o que ela tem que fazer? Porque quando uma sinapse se dá dentro da cabeça da criança ou do adolescente, aí sim a atitude está pronta para acontecer, uma atitude nova. Quando eu falo de fora para dentro, nada acontece dentro do cérebro do jovem, como também de qualquer outra pessoa adulta. Quando você fala, mas você tem que fazer isso, você tem que largar esse namorado, você fala isso para uma amiga, ela tá bem. Agora, quando você vai levando a pessoa a pensar, isso funciona também com criança, não é só com adulto. Quando você leva a pessoa a pensar, mas esse relacionamento está te trazendo mais coisas boas ou ruins? Você vai ajudando a pessoa a pensar, isso vai fazendo novas sinapses e novas conexões neuronais, e é isso que faz a mudança comportamental. Agora, como que é possível viver isso dentro de casa, rompendo com o que você vivia e acreditando que é possível fazer diferente? Não dá muito trabalho, dá sim. E quanto tempo dá para fazer isso? Bem menos do que você vem gastando sem nenhum resultado com o que você vem fazendo. Eu aposto que gasta menos tempo, só que leva um determinado tempo. Eu digo que o revolucionário é muito ordinário. O revolucionário, que é isso que a gente está falando aqui hoje, né? Que é uma forma nova de conversar, é ordinário, não tem nada de uau, piramidal, não tem, é ordinário. E aí eu queria que você agora pensasse comigo. É claro que você ama seu filho,
É claro que você já deve estar expressando isso com muita frequência. A forma como a gente expressa o nosso amor. Muitas vezes a gente expressa com emojis de coração no WhatsApp, ou no abraço, no beijo, que já é maravilhoso. Mas como a gente pode expressar o amor de uma forma surpreendente que leve o nosso filho a realmente o encontro da própria felicidade? É quando a gente ajuda ele a ver os seus próprios valores, e a gente pode fazer isso com boas perguntas. Quando ele chega muito chateado, aborrecido, porque aconteceu algo muito ruim, acolher essa dor e dizer: filho, eu te entendo, compreendo perfeitamente como que você está se sentindo. Nesse momento, você está expressando verdadeiro amor, que é o amor de amigo, o amor de igual, o amor de gente que acolhe alguém que os nossos filhos necessitam. Como expressar de uma forma revolucionária? É isso que a gente está buscando, e existem formas. Exercício para você depois da aula. Comece a construir boas perguntas, faça o teste, experimente e veja que pode sim acontecer coisas diferentes na sua relação com seus filhos. Gente, vou interromper aqui meu compartilhamento de tela e me abro aqui totalmente para quem desejar perguntar, comentar, trazer alguma situação, com toda liberdade, fiquem à vontade. Eles estão podendo falar comigo, Karina? A gente consegue liberar, quem quiser falar, se levantar a mãozinha aí, a gente libera o microfone. Quem gostaria de conversar com a Márcia aí? Ei, Deise, que delícia te ver aqui, minha lindeza. Daisy faz parte do time da Márcia, né? Nossa, Márcia, que aula. A É, gente começa a anotar e não acaba, né? Pena que a hora acaba, né? é, é o caderninho, vai tudo pro Limita. caderninho. Mas não tem como não se reconhecer, né, Márcia, nas coisas que você está falando. Eu brinquei aqui, falei, ainda bem que meu adolescente não está escutando, queria falar, minha mãe é essa do blá, 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 minha mãe é essa que grita, minha mãe é essa que já chega com um monte de porquê, a minha mãe é tudo aquilo que era, não. Eu sei que vocês falaram para eu tomar cuidado, que ia ter criança na sala, mas não tem como Não, Não, não tem mas é, problema. Eles vivem isso não também, tem como né? não falar. Aí, às vezes, é interessante quando as adolescentes, né? E é muito comum que os filhos dos nossos alunos estejam, às vezes, assistindo uma aula e eles falam assim: tá vendo? Tá vendo o que a Márcia está falando? É muito engraçadinho que eles, às vezes, falam isso, né, Deise? É comum a gente ver coisas desse tipo e é muito bonitinho, porque isso pode abrir um diálogo também. Isso pode abrir um diálogo. E, gente, eu estou aqui a léguas de distância de ser essa pessoa perfeita. É sempre bom esclarecer isso. Falho muito, continuo falhando. O meu consolo é que eu falho menos cada dia. Esse eu acho que é o meu consolo, né, Deise? Acho que a gente vem com um processo de busca, de relacionamento positivo. A gente tem a alegria de dizer, não, eu hoje falei um pouco menos do que ontem. Eu já estou um pouco melhor do que já tive há 10 anos atrás. Isso já é muito, muito bom, né? Sim, sem dúvida. Não, muito interessante. E eu coloquei lá no LinkedIn, né? Um pedacinho, um print daquilo que a gente estava vendo aqui. Eu coloquei assim: a comunicação é vital para garantir a proteção das crianças na internet e em qualquer lugar. Porque se você não sabe, não consegue nem conversar com a criança, quanto mais saber o que ela está fazendo, entender o que ela está fazendo. Quer dizer, essa comunicação, a mais básica, né? É o conseguir dar bom dia, não estressante, né? Olhando para aquele quarto, às vezes super bagunçado. Você fala, ai meu Deus, ao invés de eu falar da cama, do quarto, né? Bom dia. Se segurar e falar um bom dia calmo e alegre, né? Então, eu vejo isso No como meio daquele caos, dá um beijo e ainda dá um cheiro, né, Karina? dá um cheiro, sai, respira fundo, fala, pera, daqui a uma hora eu volto com aquela outra. Mas é bem isso mesmo, é vital, não tem como. A gente fala muito de tecnologia, fala muito de controles, né, de segurança, controle parental e tal, mas, na verdade, é o que eu falei no começo, a comunicação, ela, no final, é a mais importante.
porque e quanto mais leve, melhor. Né? Uma coisa que o criminoso faz, o predador faz muito com criança é ter comunicação leve. Ele se faz de amigo, até conseguir o que ele quer. Né? Então, ele está sempre ele tem uma facilidade muito grande, as pessoas, eu falo ele, mas não é um homem, né? Sim, sim. Tirando Essas pessoas. Essas pessoas... E a vinculação da criança e do adolescente é rápida, né? É rápida. Acaba se vinculando muito rapidamente, porque ele faz exatamente o que o adolescente e a criança necessitam. E quando a gente está falando de criança, você ainda tem um certo nível de controle. Mas quando você fala do adolescente lá dos 18 anos, então o teu controle vai perdendo. O adolescente de 17, de 18 anos, você vai perdendo muito do teu controle. Você não consegue mais reter essa pessoa dentro de casa, até porque ele já tem a autonomia legal com 18 anos, mas ele está em tanto risco quanto o de 8. E com a imagem, a impressão de que sabe se safar. Que pode ser pior, o risco pode ser aumentado nesse caso, né? Pode até ser aumentado, porque tem aquela impressão de que tá tudo, de que entende, sabe o que está fazendo, e na verdade não, né? É bem isso mesmo, por isso até que a gente acaba trazendo a temática para a criança e para o adolescente, né? Então, você tem razão, é bem isso mesmo. Deixa eu ver se o pessoal colocou aqui no comentário. Mas é muito legal a gente sair com essa lição que a Márcia deixa, né? Que a gente está numa constante evolução, né? A gente vê essa mudança, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a essas informações, esse tipo de pensamento, né? Eu preciso pensar em fazer diferente, né? Eu posso fazer diferente. Então, com acesso a esse tipo de coisa que a gente está tendo aqui hoje, com os ensinamentos que a Márcia trouxe, a gente vê que dá para mudar um pouquinho do que a gente sabe que não funciona. Então, a ideia é manter, né? Dá para fazer, né, Márcia? Né? A resposta do começo da palestra, né? Você que vai fazer e dá sim para fazer, né? Acho que é isso. Gente, alguém quer falar alguma coisa? A Deise, vamos lá. Espera aí, Deise, vou tirar aqui. Você consegue desmontar, cara? Alô? Acho que foi. Agora foi. Me ouvem? Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia, minha querida, minha Eu estou com uma mestra. saudade imensa de você, menina. Eu também, muita saudade. Agora a gente está em outro estado. A Márcia toda chique. Semana que vem está indo para Portugal, né? Outros países. Enfim, fica meio difícil a gente se encontrar. Mas ó, aí eu arrumo um jeitinho e apareço, viu? Eu dou meu jeitinho. Muito bom. Estava aqui te ouvindo falar, Márcia, pensando várias coisas aqui, né? Para quem não me conhece, eu já vivo de Kids Coaching, né, há mais de 6 anos. Sou psicóloga, né? E fui para o Kids e vivo disso. E ouvindo a Márcia aqui falar, né, de coisas que eu já conheço, já uso, mas me ocorreu coisas aqui seguintes, sabe, Márcia? Por exemplo, muitas vezes uma boa pergunta, ela já faz uma magia no momento, que às vezes a gente fica ansioso assim, tá, mas aí eu vou fazer a pergunta, e depois? E depois, né? Ou a gente não confia que vai dar certo, que vai dar algum resultado. E esses dias, por exemplo, a minha filha tem 8 anos, e aí ela chegou e falou assim para mim, mãe, você precisa me ajudar numa coisa. E eu falei, claro, filha, eu preciso de redes sociais. Aí eu falei assim, claro, te ajudo sim. O que acontece? Como é que surgiu essa sua necessidade? Então, é porque todos os meus amigos têm, eu sou a única da minha sala que não tem. Eu falei, entendi. E quais são os benefícios? Porque me ocorreu, né? Eu não quero liberar, e me ocorreu assim, vou fazer uma boa pergunta, preciso achar uma boa pergunta aqui. E aí eu falei assim, e quais são os benefícios que está tendo na vida dos seus amigos? Aí ela olhou assim, brava já, né? Já entendi, mãe, já entendi. Eu falei, mas você entendeu o quê? Já entendi que não está fazendo bem. Eu falei, não sei se está fazendo bem. Eu estou te perguntando quais são os benefícios que eles falaram, o que é legal. O que é legal a gente já sabe, mas legal, né? Você sabe que é pouco para a nossa conversa aqui. Então, conversa lá com eles, me fala o que vale a pena, qual é a vantagem. Gente, isso foi tão legal. Primeiro que já demora 15 dias para voltar com a resposta, né? Aí você já tem um tempo de atuação maior. Porque, como a Márcia falou,
Esse povinho atual está todo mudado. E, às vezes, o nosso cérebro nem funciona nessa velocidade, né? Então, deixar ela ir pesquisar isso, deixar ela ir conversar. E ela foi conversar. E, muito tempo depois, ela falou assim, mãe, ouvi várias coisas. As duas coisas melhores são conversar com os amigos e fazer as pesquisas da escola. Eu falei, legal, interessante. Então, como que pode ser? Resumindo, a gente chegou na conclusão dela ganhar um tablet, ela ainda não tinha, ela não tinha eletrônico assim, para fazer as pesquisas da escola e tudo mais, mas não liberamos as redes sociais. Foi essa a conclusão da nossa conversa. Porque a gente viu que dá para conversar, mas isso eu conversando com ela mesmo, gente, que dá para conversar com amigos de outra forma. Aí eu falei, que tipo de conversa eles têm? Ah, eles ficam falando do joguinho tal. Falei, então, você não joga o joguinho tal. Como que vai ser isso? Como é que vai inserir, né, o joguinho, que a gente já tem uma opinião que você já sabe, mas ok, no teu tempo de tela? Você vai abrir mão de quê hoje para isso caber no seu tempo de tela? Ai, mãe, tá ficando muito difícil isso. Deixa, mais para frente a gente conversa. Percebe? Então a gente também problematizar, às vezes, de uma forma Isso aí, saudável. de uma forma tranquila. De uma forma tranquila e saudável, mas senão a gente vai ceder, às vezes, para um monte de coisa que a gente não quer. Eu estou dando exemplo. A gente não sabe fazer essa conversa tranquila, porque também nossos pais não souberam, nossos avós não souberam, né? É uma coisa nova mesmo. E a gente vai para a fala da proibição, né, Márcia? Que é o que você falou que não cola mais. Aí eu faço uma coisa arbitrária, maluca, só com 10 anos. O que vai adiantar? 10 anos vai acontecer o quê? Na hora que fizer 10 anos vai acontecer o quê? Vai correr menos risco? Não vai, vai dar no mesmo. Enfim, e pode ser que Gabriela Bernardes Batista, ela está com a mãozinha levantada ali. Gente, a gente vai para a Gabriela, vamos 2, 3 minutinhos, para a gente não atrasar muito para a próxima palestra, que é da Andréia, que já está aqui com a gente, tá bom? Gabriela, vou perguntar aqui para você desmutar aí, tenta desmutar seu microfone. Faz um tempinho que ela está com a mão. Oi. Aí, agora sim. Oi, boa noite. Meu vídeo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, meu nome é Gabriela, eu sou assistente social, eu faço pós-graduação em relações familiares e é o meu foco, né? Eu trabalho com a família. E, na verdade, eu só queria agradecer mesmo, Márcia, sua contribuição foi maravilhosa, assim, e me faz refletir muito, porque é uma vivência que eu tenho aqui com as famílias, né? O quanto essa questão de mudança mesmo, né? Da evolução da sociedade, das crianças perguntarem mais, questionar mais, o quanto isso é importante e como as famílias ainda, existe um número assim expressivo, eu acredito, de famílias que veem isso de uma forma negativa, né? Que ainda está naquele pensamento, mas na minha geração eu não perguntava tanto para minha mãe, não perguntava tanto para meu pai, não tinha... ainda tem isso, a comunicação em casa como uma coisa pesada, né? A gente sabe que está relacionada à nossa questão cultural mesmo, sem dúvida, mas a gente precisa começar a entender que é a partir daí que vão surgir os diálogos, né? A comunicação, que a gente está falando que precisa evoluir nela e tudo. Então, é muito interessante que a gente fale mais sobre isso, né? E eu gostei muito da sua colocação, fiquei muito feliz de participar dessa aula aí de hoje, viu? E muito obrigada, Gabriela. E é interessante, Gabriela, que a gente às vezes está tão dentro do padrão que a gente nem percebe que aquilo é o padrão. A gente simplesmente repete o padrão.